A política é coisa de demônio. Bom, se é coisa de demônio, e isso é muito comum em igrejas, né? Algumas igrejas utilizam isso, eu não posso me igualar ao demônio, certo? Eu tenho que ser diferente do demônio. Então eu tenho que me afastar da política. Se eu me afasto da política, quem é que domina? Quem é que domina se eu me afasto da política? Os outros. Então, eu estou recebendo uma comunicação para que eu me afaste da política. Deixa para os outros. Enquanto isso, eu sou engambelado porque eu sou colocado numa posição de não participar. Não te mete nisso. É coisa do demônio. Tem alguns pastores que dizem que a política é só para aqueles que têm capacidade de dominar os demônios. Então, tu deve votar em mim porque eu tenho capacidade de controlar os demônios. E aí, então, eles ficam lá e eu me elejo. É alienação. Então por que eu faço isso? Porque quanto menor for o número de pessoas que participarem da política, mais eu domino o meu grupo. E aí, eu é só que recebo o poder. Todo político é ladrão. Toda vez que a gente generaliza, a gente erra. Todo homem é machista, toda mulher é subjugada, todo advogado é enrolão, né? Todo artista é sem vergonha. E toda vez que eu generalizo, eu cometo injustiça. Eu erro, eu sou autoritário, porque as pessoas não são iguais. Elas não desenvolvem as atividades de forma igual. Elas não se desenvolveram da mesma forma. Então, eu não posso generalizar nunca. E vocês observam que como tem gente que generaliza, né? Virou lugar comum isso. E é um erro crasso, muito violento. A política é coisa da esquerda. Quem faz política é a esquerda. A esquerda também faz política. Depois nós vamos ver quem é a esquerda. Mas a política não é para a esquerda, porque todo mundo faz política. Tem gente até que não sabe que é de esquerda e faz política. Tem gente que não sabe que é de direita e faz política. Então não tem nada que ver uma coisa... Isso aqui é para mim criar um rótulo no meu inimigo. Então, se eu acho que tu é minha inimiga, eu digo que tu é tudo aquilo de ruim que tu representa. Qual é a minha vantagem nisso? Eu reúno todos que não gostam de ti contra ti. E aí o meu exército fica forte. Então, quando eu identifico o meu inimigo, por exemplo, os comunistas vão tomar conta do Brasil, e eu olho para o lado e não vejo nenhum, mas tudo bem, dizem que vão tomar o Brasil, o que acontece? Eu recebo força, mesmo que não exista nenhum comunista querendo tomar o país. Eu fico forte. Então, eu armo a população contra A, B e C. O medo também, né? O medo. O medo. Quando eu gero medo daquele inimigo, eu sou aquele que vai te proteger automaticamente. Na política só tem corrupção. Bom, só que pode até ter, mas não é só. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui tomar cerveja com um amigo. Um amigo que eu não via há muitos anos. Fomos tomar cerveja e aí tomamos cerveja e ele pau nos políticos e batia nos políticos. E esses políticos sem vergonha, tudo um bando de cafajeste, tudo ladrão, corrupto. E nós tomando cerveja, eu fazia tempo que eu não via o meu amigo. Deixa ele falar, né? Tudo bem. Tomando cerveja. Lá pelas tantas ele disse, e aí, Zaniraj, onde é que tu está trabalhando? Eu estou trabalhando na prefeitura de Canoas. Bah, então tu vai ter que resolver um problema para mim. Diga, de repente, na minha alçada. Não, é que eu recebi uma multa bem aqui numa rua de Canoas. Não dá para tu tirar para mim? Aí ele passou a noite inteira metendo o pau nos corruptos dos políticos. E aí queria me corromper. Entende a contradição? Então, assim, o que é no outro, legal. Agora, se é para mim, aí é só um favorzinho. Não é corrupção. Aí eu disse para ele, o que tu criticou toda noite, tu está querendo que eu faça? Não dá, né? Eu não faço por dois motivos. Uma que eu não posso e uma que eu não vou fazer, mesmo que eu pudesse. Então, ficou por ali o assunto. Obrigado, amigo. E aí, sim, nunca mais o vi. Toda a razão. Bom, e aí como é que a gente reforça essa política? Tem um cara que era o grande marqueteiro de Hitler, Goebbels.
Esse Goebbels foi o cara que criou muitas coisas, desde a cinematografia, desde o cinema, a forma de fazer cinema, até a forma de criar verdades. Por exemplo, vocês notavam que Hitler, ele era filmado de baixo para cima. Vocês nunca notaram isso? Que todos os filmes que se faz de Hitler, ele é filmado de baixo para cima. Para ele ficar maior, monstruoso, enorme, ele é o líder. Mas o Hitler tinha 1,5 metro. Então, eu criei uma tecnologia, um jeito de transformar ele num baita de um cara. E aí eles começaram a repetir tantas mentiras que elas passaram a ser verdades. Que eu vou explicar depois uma por uma. Algumas aqui para dar exemplo, né? Claro, são muitas. E aí se formou uma coisa que nós vamos estudar aqui, que é a ideologia, que é um conjunto de valores, regras morais e pensamentos que eu vou construindo a partir daquilo que eu escuto. E algumas são reforçadas pela propaganda. E eu boto ídolos para fazer a propaganda. Eu vou, só para vocês relembrar, ou talvez alguns de vocês vão ver pela primeira vez, esse cara é o Gerson, meio-campo da seleção brasileira da década de 70. E vocês logo vão entender. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Se eu quero levar vantagem em tudo, alguém levou desvantagem, certo? Se eu tenho vantagem em relação ao outro, eu ferrei com o outro. Gente, isso aqui é uma propaganda. Isso aqui foi ao ar N vezes. De quem? Virou a lei do Gerson, não? Virou a lei do Gerson. De quem? De um ídolo. Do futebol, que é uma coisa que está impregnado no brasileiro, que é uma coisa importante. A década de 70, eu vi um jogo de futebol pela primeira vez na década de 70. Paro? Entenderam? Então, esse cara, assim como N outras propagandas que nós temos, que eu não vou trazer aqui para vocês, porque não dá tempo, falam e reproduzem uma falsa verdade. E vira verdade, né? Tem N propaganda, se vocês prestarem atenção, hoje está mais controlado. Até porque, por exemplo, o jogador de futebol não pode fazer propaganda de bebida alcoólica e de cigarro. Nós avançamos em relação a esse quesito, mas a televisão ainda nos traz... Eu vou citar aqui uma coisa que talvez seja importante, Sônia, vocês terem aqui, que é uma fita de vídeo que foi proibida no Brasil. Cidadão Kane. E é importante porque mostra toda a ideologia, desde os programas da Xuxa até o Jornal Nacional, tudo que a Rede Globo fazia para construir novas ideias. Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo e você, tudo a ver. Próxima terça nobre estreia, Superstar. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse esse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador.